damos la bienvenida a nuestro lobby virtual. Estamos bien contentos porque otro domingo nos podemos ver. Y bueno, pues bienvenida Kay, bienvenido David. Es un gusto verles cada 8 días. Creo que Gracias, Revi. es de Nosotros mucha también estamos muy bendición. contentos. ¿Y qué Gracias. creen? Pues ya hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nosotros sentimos que les va a ayudar mucho a ustedes y por favor compartan esta reunión con todos sus amigos porque la reunión de hoy va a estar increíble y va a tener muchos valores y muchas palabras de Dios en tu vida. Y bueno, vamos a hablar de un tema que se llama cómo mantener relaciones con personas difíciles. Muchos de nosotros nos hemos encontrado con personas que son muy difíciles de tratar, ya sea que porque son muy criticones, son pesimistas, son personas que nada más están como pegados a ti, que no te dan nada, que son indiferentes, envidiosos. Y hoy vamos a hablar de cómo mantener una relación con ese tipo de personas. Así que esté atento porque vamos a hablar de algo muy importante, ya sea en cómo su anatomía, cómo son, cómo identificarlos, cómo comprenderlos y cómo enfrentarlos. Y Kay, creo que tú inicias primero. Sí, bueno, la verdad, hermanos, es que vamos a empezar con un tipo de persona que es aquella persona que es muy, muy criticona o criticón. Bueno, la verdad es que todos creo en algún momento nos hemos topado con una persona así o incluso nosotros hemos llegado a hacer comentarios que ya no suenan a observaciones amables, sino a críticas destructivas, ¿no? Y en la misma Biblia hay muchísimos ejemplos, incluso de cómo Jesús era criticado porque él hablaba con las mujeres, porque defendió a una prostituta, criticado también porque él habló con una samaritana, porque fue a comer con las personas que eran muy pecadoras, porque hablaba también con los recaudadores de impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, esas personas lo criticaban, pero no era una situación de que daban un punto de vista como una observación, como para aportar, sino lo único que hacían era nada más atacar. Y bueno, nosotros podemos identificar a una persona criticona mediante la anatomía. ¿Y qué es la anatomía? Son estas características que nos van a dar como ese foquito rojo de decir, creo que esta persona critica demasiado, ¿no? Y es primero que son personas perfeccionistas, siempre quieren mantener el orden como ellos lo consideran de todo y el control de todo. También son personas impulsivas, es decir, al más mínimo, no sé, que tú quieras hacer una observación a esta persona, se va a poner a la defensiva, va a actuar impulsivamente, no va a razonar ni sus palabras ni sus acciones. También va a ser una persona mandona y una persona juez, que se va a creer con la autoridad de poder juzgar a los demás de una manera destructiva. También es una persona, aquí nos dice que es hambriento o hambrienta de poder, que va a querer tener como el control, el dominio del grupo con que esté platicando, o incluso en una charla así normal va a querer siempre ser como el centro de atención de todo y solamente se va a dedicar a atacar y atacar a la persona que le está contando quizá una parte de su vida. Es una persona también arrogante, agobiante, y también nos dice aquí que es una persona pedante, es decir, una persona que totalmente todo el tiempo está molestando e incluso ya sus comentarios llegan a ser muy molestos. Y bueno, nosotros podríamos preguntarnos si nosotros en algún momento hemos tenido algún tipo de esas actitudes, porque no podemos pensar que nosotros no tenemos ninguna de esas acciones, no, ninguna de esas actitudes. Entonces, si nosotros en algún momento, por ejemplo, esta persona parece llevar el mayor poder de nuestra relación, en una relación de amigos, en una relación quizá con tu novio, con tu esposo, etcétera. Si tú alguna vez has pensado que tienes que tú dominar en vez de trabajar en equipo con quien estés relacionándote, ya es un síntoma de que estamos siendo criticones. Entonces debemos cambiarlo. También cuando nosotros podemos contar con que esta persona se queje o haga notar muchísimo nuestros errores, entonces ya también estamos viendo que es como este foquito rojo de que estamos conviviendo con una persona criticona. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo debemos actuar nosotros ante este tipo de situaciones? Pues nosotros debemos siempre mostrar gracia ante ellos, no cerrar nuestros oídos, escuchar lo que ellos tienen que decir y de ahí saber distinguir lo bueno y lo malo, con qué nosotros nos quedamos y con qué sabemos que ya fue de más ese comentario. Es importante para no dañarnos a nosotros mismos al escuchar esas críticas y también ser cuidadosos al nosotros dar nuestro punto de vista.
Ahora bien, hay una parte muy importante de esto, que es reconocer que nosotros debemos tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros vamos a querer la aceptación de Dios y no de las personas que nos rodean, porque nunca vamos a estar ni van a estar de acuerdo con lo que hagamos. Y quiero dejarlos nada más con esta frase. Nuestro juez, que el único juez que nosotros tenemos es Dios, se transforma en nuestro Salvador. Y nuestro sumo crítico, el único que podría criticar nuestra vida, se convierte en nuestro mejor amigo. Así que esa gracia nosotros también debemos mostrarlo hacia las personas. Muy bien, Kay, gracias. Bueno, vamos a ver la segunda persona y es el aguafiestas, ¿ok? No sé si de pronto te ha tocado este tipo de personas de que siempre hacen como comentarios incómodos sobre algún evento, ¿no? Que estamos presenciando y de pronto dicen como estos comentarios muy incómodos en ese momento. Por ejemplo, ¿no? Estás en una boda y de pronto dicen, ay, es que el novio creo que hubiera bajado unos kilitos más. No sé si así lo has escuchado. Y bueno, a mí sí me ha tocado escucharle. Entonces, no sé si ahí tú te acuerdas de un aguafiestas o por ejemplo otro que dice, la boda fue linda, pero pues no tiene buena su comida o el platillo, entonces es como pesimista. O por ejemplo, ¿cuál sería otro? Pues yo digo que también, ¿no? Como que buscar los mínimos detalles en algo que parece bien, pero tú Eso. ves lo malo, te Eso, enfocas eso, en eso. lo malo, ya estás siendo Entonces, pesimista. siempre son como personas pesimistas. Los aguafiestas son personas pesimistas que, o como dijera Rescate, la banda de rock, no sé si ustedes se acuerdan de Rescate, dice, siempre está el pelito en la leche, ¿no? Hasta incluso hicieron una canción de Rescate. Y acá tengo una frase que dice, un pesimista es uno que se siente mal cuando se siente bien por temor a sentirse peor cuando se sienta mejor. Anónimo. Entonces, bueno, este es el tipo de persona que siempre le encuentra algo a una cosa o a algún evento y siempre está pues ahí incomodando con sus comentarios, ¿no? Y a veces por estar con esas personas, pues de pronto se nos pega, ¿no? Ser pesimistas ante una situación. Entonces, esta cuestión de ser pesimista, perdón, lo toman como un mecanismo de defensa, ¿no? Así se le puede considerar como un mecanismo de defensa ante alguna situación, que esa persona siempre, pues yo creo que también una de sus características, como lo dijo Kay, pues es criticar también, ¿no? Y sobre todo en algún evento, decir siempre todo lo negativo. Y creo que hemos tenido ya muchas cosas negativas para seguir siendo pues aguafiestas y pesimistas. Bueno, el siguiente punto es la esponja, o ese es el tipo de persona que estamos hablando. Y bueno, la esponja, aquí nos menciona que son ese tipo de personas que siempre, no sé si han visto, que está pegado a ustedes, que son una amiguita y está duro y dale, que quiere estar contigo, quiere hacer tarea contigo, que quiere estar en el trabajo contigo, súper molestosa. Y dice una frase que dice, el hombre que vive por sí mismo y para sí mismo es probable que se eche a perder con la compañía que tiene. Y esa es la introducción, ¿no? Personas que todo el tiempo están pegadas, obviamente conoces a una de ellas, pero ¿cómo identificar? ¿Cómo son las esponjas? Aquí nos comentan que los biólogos afirman que en el fondo del océano hay más de 5,000 variedades de esponjas y con diferentes estilos, pero los esponjas poseen algo muy característico, que son pegajosos, sofocantes, necesitados, provocan la culpabilidad, temerosos, egocéntricos, agobiantes y por mucha parte son muy propensos a crisis. ¿Cómo son pegajosos? Sí, o sea, que están todo el tiempo contigo, no te quieren dejar, se adhieren y no se desprenden. Son sofocantes, que ya los tienes hasta acá, que ya quieres salir. Son necesitados, que siempre dicen, préstame dinero, necesito esto, ya es mi tarea, vamos a hacer esto. Yo sé que estás identificado con una persona que es muy pegajosa. Provocan la culpabilidad. Es, si tú dices, no, aléjate de mí, dicen, ay, ¿cómo me vas a dejar? Yo me siento mal. Son temerosos, todo el tiempo tienen miedo, que quieren estar contigo, no quieren perderse nada. Son egocéntricos también, porque ellos solamente están pensando en su beneficio, no piensan en los demás. Son agobiantes, que
La mayoría de personas lo comprenden y aprenden a tolerar a esas personas, pero ellos agobian, o sea, se pasan de lanza y luego son propensos a crisis. Es muy común que se depriman, que todo el tiempo estén tristes. Y tú conoces una persona esponja, déjame saber si tú dices que a veces sientes como que persona está pegada a tu costado, raras veces se interesa por tus necesidades y siempre está pensando en sus necesidades. Está sobre tu tiempo, tus recursos, casi siempre parece estar necesitada, es pegajosa, con frecuencia se siente agobiada. Yo sé que tú conoces una persona así. También, esta persona no teme pedir un favor para nada. Todo el tiempo está, préstame dinero, préstame esto, A menudo te quita tu energía. Y bueno, ¿cómo comprender esas personas? Una de las cosas que tenemos que saber es que este tipo de personas nunca se van a quitar, entonces tenemos que lidiar con ellas. En Mateo 25:14 nos habla de que estas personas tienen muy baja autoestima. Jesús contó una parábola acerca de la esponja, una persona que tiene una baja autoestima que enterró sus talentos en la tierra. Esta es la cruz del problema de las esponjas. No poseen lo suficiente autoestima como para estar parados sobre sus dos pies, por ello se paran sobre los de usted. Apréndase esa memoria, no tienen la suficiente autoestima para estar parados sobre sus pies y se tienen a parar sobre los suyos. Entonces, tenemos que comprenderlos, pero también tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo enfrentarnos? El primero es examine su deseo de ayudar. Es bueno dar terapia, es bueno tener amigos, pero tenemos que alejarnos de ellos. Limpien el desorden que ellos han dejado. Vayan contra la corriente. Si dicen, oye, ayúdame que tengo esto, dile no, la verdad, aprenda a decir que no. También, no debemos sentirnos culpables al decirles que no, o sea, tenemos que decirles, ¿sabes qué? No puedo, tengo otras cosas que hacer, también tengo que pensar en mí y no solamente en ti. Es pararlos de seco, pero con amor, todo con amor. Y bueno, también tenemos que transformar la simpatía en empatía, ponernos bajo los pies de ellos, porque están así y ver el problema. Y bueno, pues finalmente enfréntese cuando sea necesario. Si estamos viendo que está pasando por algo muy duro, por algo muy crisis, vamos a decirle que no y basta esto. Pues yo creo que es muy importante que nosotros conozcamos esta parte, porque como lo mencionábamos desde el principio, quizá nosotros en algún momento hemos caído también en ciertas actitudes y debemos eliminarlas y también alejarnos de personas que tienen estas, por ejemplo, que critican mucho, que son personas que te absorben tu tiempo, tus energías y todo lo demás, o que son personas también que pesimistas, ¿no? En extremo. Alejarnos y pues es muy importante y yo creo que nosotros debemos aprender siempre a buscar en la Biblia los consejos, porque al nosotros saber que es un manual de vida, sabemos que allí están las claves para que nosotros podamos mejorar. Pues que Dios te bendiga mucho y no olvides compartir esta reunión. Padre, quiero estar en tu presencia. Necesito estar cerca de ti. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Que el fuego del cielo arda en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que
que te anhelo a ti. No más barreras, quita esas tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre el cielo. Hoy por todas partes siento el llamado, que pronto podré ver tu reino aquí. Puedes escucharnos desesperados, es un clamor de nuestro corazón. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita esas tinieblas, Rompe este duro corazón. oye mi clamor. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita esas tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre el cielo, abre el cielo, abre el cielo, abre el cielo. Demos gracias a nuestro Dios grande y fuerte. Da gracias a Dios, al Señor el Rey, su amor es para siempre, porque bueno es sobre todo está, su amor es para siempre. Cantar, cantar. Su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre y nunca se va a acabar. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por
es fuerte, por siempre Dios es bien, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es bien, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es bien, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres tu reino incomparable. asombroso coronado estás En tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey,
tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Porque tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Levantemos nuestras manos. Tú eres rey, 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 tú eres rey. No hay nadie como tú, Señor, Dios incomparable. Bendito Dios, te exaltamos, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, mi Dios, porque reconocemos tu grandeza y tu poder. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Rey eterno. Tú que gobiernas, Señor, con justicia. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Dios. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. Não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória e aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti e junto com os anjos cantarei, tu és santo.
Deus é o nosso Pai. Gracias a tu colaboración podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial, los domingos en horario de servicio o de 6 a 8 p.m. Quero ler, iniciando, dentro de lo que estava falando. A palavra do Senhor, para inicialmente, Jesus profetizou algo assim, em Mateus 24. Quando ele profetizou em Mateus 24, ele disse algo que passaria em los finales de los tiempos. Vou ler esse primeiro versículo e depois vou ler o texto em onde vamos a detener. Pero como introdução, esse versículo que diz em Mateus 24, del 12 al versículo 12, Mateo 24, 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas ele que persevere hasta el fin será salvo. Jesús está profetizando de los fines de los tiempos. Aquí en Mateus dice, quando Jesus disse as señales del fim, e esta señal é uma de las señales del fim, el enfriamento espiritual, el enfriamento de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor aún tem uma grande missão por cumprir nestes tempos. Estamos começando, o que está passando ahorita já está sucedendo, está escrito na Bíblia. Sabemos que Deus falou destes tempos e nos tocou a nós outros vivi-lo. Pero como igreja del Senhor, a igreja necessita de um despertar maior, mais grande. E eu quero ler aqui uma passagem que Deus deixou há muitos tempos atrás, deixou uma igreja, a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, del 1 al 5, dice assim: escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, ele que tem as 7 estrelas em sua diestra, ele que anda em meio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras e tu arduo trabajo e paciência, que não puedes suportar a los malos, e has probado a los que se dicen ser apóstolos, e não lo son, e los ha hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepéndete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Essa palavra de Éfeso, sei que vocês conhecem muito, é uma igreja que estuda a palavra de Deus e conhece muito sobre as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. E algo interessante em essa igreja, e vou dar uma breve introdução para que não tome muito tempo. Vou ler a breve introdução acerca dessa igreja que diz: a carta de Jesus à igreja de Éfeso é uma carta de Jesus a nossa igreja. Solo serei eu o portador aqui, mas o mensagem é de Cristo. Éfeso era a cidade mais grande, rica e importante de Ásia Menor. Era o centro de culto de Diana, cujo templo jónico era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade mística, llena de superstições e também um dos centros do culto ao imperador. En la ciudad no solo prevalecía
el misticismo idolátrico, sino también la persecución implacable de los que pretendían ser fieles a Dios. La inmoralidad también prevalecía en la ciudad. En aquella ciudad, como hoy, el demonio utilizaba sus dos tácticas favoritas, la persecución o la seducción, oposición al ecumenismo. Pablo visitó a la ciudad de Éfeso al final de su segundo viaje misionero, alrededor del año 52 a.C. En su tercer viaje, pasó 3 años allí. Allí hubo señales de avivamiento, la gente escuchaba el evangelio, acudió públicamente denunciando sus obras. La gente que se convirtió rompió completamente con el ocultismo, quemando sus libros de magia. El evangelio se extendió desde allí por toda Asia Menor. Durante su primer encarcelamiento en Roma, Pablo escribió la carta a los Éfesos, agradeciendo a Dios el profundo amor que había en la iglesia. Timoteo es enviado como pastor de la iglesia. Más tarde el apóstol Juan también pastorea esa iglesia. Ahora, 40 años después de la fundación de la iglesia, en la segunda generación de creyentes, Jesús envió una carta a la iglesia, mostrando que seguía siendo fiel en la doctrina, pero ya se había enfriado el amor de la iglesia. Entonces, aquí es un mensaje del novio Jesucristo a su novia, a la iglesia. Jesús es un novio que se está preparando y ya está listo para su novia, ya está listo para la iglesia. Nosotros, yo, tú, cada uno de ustedes son la novia de Cristo. Jesús está preparado para venir por la iglesia de Él. Y Él viene con aquel mismo amor, el amor que ha marcado la historia de todo el mundo, el mayor amor de todos los siglos, de todas las generaciones, el amor de Cristo por el mundo, por la iglesia que fue mostrado en la cruz del Calvario. Él cumplió su misión, Él ve la tierra, cumplió una misión, pero lo único que hizo Jesús llegar hasta el final, aún de su obediencia al Padre, fue el amor incondicional por su iglesia. ¿Y cuál es la iglesia que está esperando el Señor? ¿Cómo es la iglesia que está aguardando la venida del Señor Jesús? Dios espera que cumplamos aún una misión. Allá en el cielo, como dice en Hebreos, há una nuvem de testigos, daqueles que já antecederam a nosotros, de los héroes de la fe, daqueles que já viveram aqui na terra e cumpriram sua generação. Eles estão mirando-nos e dizendo adelante, adelante, e echando-nos porra, como diz aqui em México, para que nós cumplamos a missão final, que nós nos toca esse siglo e somos os responsáveis para levar o mensagem de salvação hasta os confines da terra. Pero a igreja del Senhor não estará lista se não tivéssemos ou não fôramos impulsionados por algo muito importante, que é o único que nos vai fazer a cumprir a missão de Jesus e hasta o final, pase lo que pase, duela como nos duela, é o amor al novio Jesucristo. Primeiramente, Jesus habla à igreja de Éfeso. Ele apresenta-se a ella, o novio se apresenta a sua novia para dar a ella segurança. E ele dá essa segurança a sua novia. Jesus se apresenta como aquele que está presente e atua em meio da igreja. Jesus está dizendo: eis que estou aqui nesta igreja, eu estou presente neste lugar. E ele está aqui, Jesus está aqui. E muitas vezes, irmãos, hemos perdido o impacto desta verdade, da presença real de Cristo em meio a nós. Hemos perdido o impacto. Jesus está em meio de nós, como Ele estava em meio da igreja de Éfeso. E às vezes perdemos isso, essa presença de que Ele está aqui. Hemos perdido o sentido da glória de Cristo presente entre nós. Não lo vemos, pero Ele está em meio a tua igreja. O novio não só está presente, sino que tem uma igreja em suas manos onipotentes.
Ele está sustentando a igreja. Ele não ha soltado sua igreja. Ele não ha abandonado sua igreja. Ele sigue em meio de ella. O novio também está sondeando sua igreja. Jesus está sondeando a nós, está sondeando a cada de nós. Ele nos conhece, sondeia nossos corações, camina em meio da igreja para animá-la. Deus camina. Essa semana eu escutei uma predicação que o pastor dizia: há pastores que foram expulsos de sua igreja. Em Brasília ha havido pastores que han sido expulsados de sua congregação porque os hermanos dizem que não aguantamos sua predicação, é que não nos gusta sua predicação. E disseram: pois, que está predicando? Não está predicando a palavra? Porque se está predicando a palavra e lhes está doliendo, significa que a palavra dura já não nos chega, já não nos gusta. Queremos escuchar palavras dulces, palavras que dizem: meu filho, que está bem, e que tu vai ganhar isso, vai ser vitorioso. Meu filho, tu vai ganhar muito dinheiro. Meu filho, tu vai ser prosperado. Queremos escuchar. A gente está acostumbrada com coisas no ouído que só lhe dão para impulsionar para si mesmo, para o personal, e não para o reino de Deus. As pessoas querem escuchar isso. Não sei aqui em México, mas em Brasília, infelizmente, hermanos, há venido igrejas com doutrinas, hermanos, que muitos pastores já não usam a Bíblia. No mais diz, é que Deus me falou, já não usa a palavra. Deus me dijo isso, Deus me dijo el outro. E o que Ele disse, a gente escuta. E esse é um cuidado que devemos de ter neste siglo, porque a palavra de Deus também profetizou de los falsos profetas que estariam em meio da igreja. Então, Jesus está aqui, em meio da igreja, para animar, para repreender e para chamar ao arrependimento. Porque, sim, hermanos, há muitas coisas que devemos fazer e nos preparar para esse tempo que estamos vivendo. O novio alaba a sua novia por suas virtudes. Primeiro, ele dá a ele a segurança, sabes que estou aqui. Não me he ido, estou com vocês, estou aqui, estou vendo, estou aqui para animar, para exortar. Quero que vocês se arrependam também, quero que vocês vejam que estou aqui e sustentando vocês em minhas manos. Mas o novio também alaba suas virtudes. E ele está dizendo aqui, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha uma fiel doutrina. Jesus destaca 3 grandes virtudes na igreja de Éfeso, dignas de imitar a essa igreja. Era firme na doutrina, incluso ordenava, rodeada de perseguição e atacada por constantes herejias, esta igreja se mantuvo firme em la palavra. Por todo o que passou, por toda a situação que houve, eles mantiveram firme em la palavra del Senhor. Essa igreja. Então, aqui vemos outra coisa, era uma igreja involucrada com a obra de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja que se mantinha involucrada no trabalho e na obra do Senhor. A igreja não era só teórica, era ativa, havia trabalho, havia um trabalho intenso. Era uma igreja, os crentes estavam comprometidos e não eram meros espectadores, eles trabalhavam, a congregação estava involucrada e não era só um auditório que vinha a escutar, eles serviam ao Senhor. A igreja não só vivia entre muros, entre 4 paredes, eles viviam no deleite, não só no deleite de si mesmo, eles não eram um povo narcisista. Através de ele, o evangelho se estendeu por toda a Ásia Menor. Era uma igreja que involucrada nas missões, involucrada na obra de Deus, hacía o trabalho que lhe correspondia. Pode Jesus dizer lo mesmo de nós aqui hoje? É uma igreja involucrada na obra do Senhor. É uma igreja firme e constante no trabalho. É uma igreja que não está acomodada. Hemos sido igreja trabalhadora. Ha sido uma igreja, uma videira que ha dado frutos. Ha sido membros dinâmicos no corpo do Senhor. E era uma igreja também que perseverava na tribulação. E essa igreja, muitas igrejas hoje estão trabalhando, estão servindo, estão dinâmicas no reino de Deus. E essa igreja de Éfeso hacía tudo isso. Foi elogiada por el Senhor.
Deus alabou suas obras, Deus elogiou esta igreja em muitos aspectos. Era uma igreja firme, que hacía a vontade de Deus, que cumpria os planos de Deus. E delante de todo isso que o Senhor disse, elogia a sua igreja, ha sofrido, ha tenido paciência, ha trabalhado arduamente, ha se esforçado, ha dado su diezmo, ha dado su ofrenda, ha orado por los misioneros, ha enviado misioneros, ha hecho muitas coisas buenas, e estou contento com o que hace. Deus disse a essa igreja: estou contento, igreja, está indo muito bem, siga lá adelante, siga assim. E Jesus primeiro traz duas palavras de elogio e de ânimo, que Ele está na igreja, Ele está com vocês, com a igreja de Éfeso e com a igreja de hoje, está sustentando a sua igreja, pero al último o Senhor dá uma exortação à igreja. O novio, que é Jesus, Ele repreende a sua novia. E essa é uma parte que Jesus repreende a sua novia, e Ele repreende com amor. O novio que está listo para venir por sua novia. Imagínate que o novio já está todo allá, bonito, vestido, bem elegante, e vai para o altar, e aí vai na igreja, olha sua boda, e está esperando sua novia, e de repente ele sabe que sua novia está toda desarreglada, não está peinada, e está allí, e não está, seus vestidos não estão listos. E mais que todo, o mais importante para o novio, talvez ela pode estar venir desarreglada, pero llena de amor, llena de pasión, llena de gozo de encontrar seu novio. E imagina que essa novia está desanimada, é que não está querendo ir ao altar, é que não sente que lo ama. Já viste a história de muitos que desistem de casar-se no momento do altar, e aí dizes que me dei conta que não lo amo e desistiu de casar-se. Então Jesus, Ele vem por uma novia também. Ele é um novio que ama sua novia, enamorado por sua novia, enamorado por sua igreja, e quer vir por uma igreja que lo ama, hermanos, uma igreja que lo ama de todo o coração, uma igreja que está disposta, hermano, a morrer e dar a vida por Ele, simplesmente porque lo ama, e lo ama com esse amor incondicional. O novio repreende a sua novia por el esfriamento de seu amor. Ele disse: abandonamos nosso primeiro amor. E disse: abandonaste, eis que abandonaste, pero tenho contra ti que has dejado tu primeiro amor. Quando abandonamos o primeiro amor? A lo mejor a igreja de Éfeso disse: como, Senhor? Estamos fazendo todo bem. Estamos bem, estamos aqui exercendo a função, somos celosos com nossa doutrina. Como é isso que não tem amor? E vai dizer, que é ele enfriado do primeiro amor? Quando é que derramos o primeiro amor? Abandonamos nosso primeiro amor quando substituímos o amor de Jesus por la ortodoxia. Eu vou explicar a palavra ortodoxia. Talvez muitos já conhecem. A palavra ortodoxia, ela vem do grego ortos, que é correto ou recto. O da palavra doxo, que significa opinião ou crença. Ortodoxo é aquele que cumpre normas tradicionais. Ou seja, a palavra ortodoxo tem um sentido mais profundo. É cuidado, é zelo por la doutrina. Esse cuidado, esse amor de fazer todo como corresponde. E a igreja de Éfeso, ela fazia todo como correspondia como igreja. A nossa função como igreja é essa. E eles hacía todo bem. Então, comparando essa igreja, a igreja é como muitas vezes passa, não? Às vezes, há uma esposa, e me pongo no lugar, quando Deus me estava falando nessa palavra, estava escrevendo, o Senhor me falou muito nessa palavra. E eu disse: sabes que, Senhor? Me incluo em todo o que está aqui. Me incluo e me arrependo também, porque vi pecado meu, mientras preparava, e digo: sabes que, hasta mesmo em meu matrimônio. E digo que quando mencionava esse exemplo de que uma esposa pode ser fiel a seu marido, sem amá-lo com toda a sua devoção.
ela pode cumprir com todos os deveres, suas devoções de esposa, pero não motivada por um amor profundo. Será que passa isso? Sí pasa. A mim me ha passado muitas vezes. E ayer, de verdade, meu esposo não estava, eu preparava essa palavra, e na noite eu disse a ele, eu quero te pedir perdão, porque me di conta que muitas vezes, eu como esposa, já não sou tão motivada quando eu era no primeiro amor. E às vezes, vamos ser sinceros, nos passa a los esposos e a las esposas também, quando estamos recém casados, com novios, como é nossa emoção de nosso novio, de vem a nossa casa, ai, que comida vou a preparar, vai chegar ele, meu esposo, ai, vou preparar uma rica comida, ele vai se deleitar, e vou pôr esse sazón, aquele outro sazón, e quando vamos planchar sua roupa, quando íamos antes, né, planchava a roupa de nosso marido, e hasta ele não estava, e hasta lo estranhava, e nós olíamos sua camisa, esperando que ele chegara em la casa, pero quando passar os tempos, isso volve costume, já não mais por obrigação, vou adiar rápido, vou fazer todo o que fazer, vou fazer essa comida, e às vezes não estamos pensando, é solamente uma obrigação que hacemos, e às vezes a igreja do Senhor Jesus é assim, como essa esposa que cumpre todo, pero não está motivada por seu amor. A igreja é a esposa de Cristo, e Cristo se deleita em ella. Cristo se deleita nessa esposa, se regozija em ella. Ele mesmo está preparando a sua novia para o grande banquete de bodas, para as bodas del Cordeiro. A esposa de Cristo ha abandonado seu primeiro amor. O amor, hermanos, é a marca del discípulo de Jesus. Muitas vezes eu predico isso, não sei por que razão Deus sempre me leva a falar de seu amor. Pero el amor é a marca del discípulo de Jesus. E vimos isso em Juan 13, no versículo 34, Juan 13, 34, o Evangelho de Juan. Vemos isso. Quando leemos aqui, diz: mandamento novo os dou, que os amei uns a outros, como eu os he amado, que também os amei uns a outros. De esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuveres amor los unos por los outros. El amor é uma marca que devemos levar, todos que somos discípulos de Jesus. Sem amor, nossos conhecimentos, nossos dones e nossa própria ortodoxia não têm nenhum valor. Jesus não está interessado em nós outros, que nosso solo é nosso trabalho. Jesus não está interessado em nós outros. A igreja de Éfeso odiava o malo, odiava o erro, odiava o mal. Pero o mais importante é amar a Cristo. A obra de Deus não se pode ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Às vezes nos ocupamos muito, eu já he visto muito no tempo que llevo como missionária, com outros companheiros e todo o demais, já he visto muito que muitas pessoas hasta se desgasta, entra estresse, hasta vi gente infartado de tanto trabalho, de fazer dia e noite, o trabalho. Pero a obra, o trabalho do Senhor não pode ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. A Deus lhe interessa mais a relação com Ele, mas Ele está interessado que nós relacionamos com Ele, que o excessivo trabalho que hacemos para Ele. Ele está mais interessado em nosso ser, hermanos, de como estamos adentro de nós outros, de como está nosso interior, porque às vezes estamos fazendo muito para Deus, mas temos um interior aqui que está totalmente desgastado, fadido, desanimado. Que todo o que hagamos seja motivado por el amor de Deus. Abandonamos nosso primeiro amor quando nosso amor por Jesus é substituído por el celo religioso. Vemos aqui e observamos estritamente que os fariseus eram celosos de las coisas de Deus. Naquele tempo, quando Jesus vinha, os fariseus cuidavam perfeitamente de las coisas de Deus, eram celosos. Eles observavam estritamente os ritos que tinha que fazer, os ritos sagrados, pero seus corações estavam secos, secos como um deserto. Não tinha amor. Não tinha amor. Então, o amor enfria quando nosso conhecimento teológico não se move
al apegamiento em Deus. Às vezes conhecemos muito da palavra, conhecemos muito da teologia, pero esse amor, esse conhecimento da palavra não nos leva ao coração de Deus, nos leva a um apego, a um conhecimento profundo de Deus. Conhecemos muito a Deus, pero não temos esse profundo apego com Deus. Desejamos ter comunhão com Ele. Hablamos de que Ele é todo-poderoso, que Deus pode todas as coisas, pero às vezes, assim como Jonás foi rebelde quando Deus disse, obedeça a mim, também somos rebeldes. Não queremos obedecer o mandato de Deus. Hablamos de que Deus tem graça, pero não nos complace a hablar com Ele em nossas orações. Muitas vezes, há muita gente, eu sei que, delante de todos, há muitos que oram, que amam a Deus, pero muitos de nós esfriamos, às vezes nos dá flojera a prostrar-nos, às vezes não temos gozo em orar, às vezes oramos já porque somos cristianos. Eu devo orar porque sou cristiana. Pero é aquele compromisso, aquele amor de irmos a los pés de Jesus, de anhelarmos estar em plática com Ele, de anhelarmos estar platicando com Ele. Quando nas noites vou orar e vou poner minhas nenas a dormir e vamos orar, e eu digo, cada quem vai fazer uma oração. E às vezes a Miriam e a Ana vão orar, e em muitos momentos elas dizem, e me comove, porque elas dizem, Senhor, eu te amo. E já pronto vamos a ver-te. E vou te dar aquele abraço. Quero te dar aquele abraço apertado e vamos estar contigo para sempre. Nos vamos a divertir. E eu sei que no cielo há muita diversão para os niños. E elas oram com uma intensidade e uma sencillez que me comove o coração. E a Miriam sempre pergunta, allá no cielo, ¿verdad que há muitos juegos? Eu digo, sim. E Jesus vai jogar com nós? Sim. E quando ela faz suas perguntas, ela faz muitíssimas perguntas sobre o cielo. E uma das coisas curiosas que ela ha dicho, que às vezes diz, mamãe, eu não vou a casar-me. E eu digo, por que, hija, não te vas a casar? Porque Jesus vai vir antes, e eu não vou haver crescido, e eu não vou ser adulta, e já vou ir com ele. Então, ela tem isso em mente, pois é algo de ela, não? Pois Deus sabe el por que lo disse. Pero esse amor que às vezes está no coração do ninho, quando ensinamos ele a amar a Deus, esse amor sencillo, esse amor sincero, de dizer, sabes que quero te encontrar, Jesus, quero te abraçar, dar-te um abraço bem apertado. Esse desejo de que nós outros anelamos a estar com Jesus. Não há nada mais perigoso quando nós outros nos dedicamos e às vezes nos esforçamos para que cuidar apenas nosso contexto, nossa doutrina, cuidar de todas as coisas do demais, pero não temos essa convicção, esse amor profundo em nosso coração. Por fora está tudo bem, pero a motivação está mal. A máquina funciona em nós outros, pero não é Cristo quem está no centro de nossa vida. O amor é a estrutura, é maior que o amor da estrutura ou do contexto que vivemos, não é maior que o amor a Jesus. Os crentes que conhecem a Bíblia, pero ha perdido o encanto. Muitas vezes passa isso, conhecemos a Bíblia, pero perdemos o encanto por Jesus. Creyentes que trabalham hasta o cansaço, pero não contemplam al Senhor em la belleza de su santidade. Sufrem por el Evangelho, pero não deleitam en el Evangelho. Deleitar no Evangelho do Senhor. Essa semana, quando escutava uma palavra, uma predicação, e o pastor falava de Apocalipse 10, e ele predicava, ele falava justamente nessa partezita, onde Juan agarra o livrito de la mano del ángel e lo come. E quando ele come o livrito, ele sente um sabor dulce como a mel em sua boca. E depois, quando chega em seu estômago, ele sente um sabor amargo. E o pastor explicava que era esse livrito, que habla aí, disse, não está referindo a total Bíblia. A Bíblia tem outro nome completo para referir-se a toda a Bíblia. Está referindo sim que é a Bíblia, porque a palavra tem um significado no grego, que é Bíblia, livrito, pero é um livrito pequeno. E que livrito é esse que está mencionando aí em Apocalipse 10, 10? E ele disse, esse livrito são os evangelhos de Jesus. São os evangelhos, os 4 evangelhos que está falando de Jesus Cristo. E ali habla que esse livrito que Juan comeu
essas profecias aún ia ser predicada, a palavra que está allí aún era para ser hablada. E que sentimos quando leemos os evangelhos? Que habla do amor de Cristo, do que Jesus hizo, de lo que Ele hacía por las personas, de lo cuidado de Él. Habla algo de amor. Todos os evangelhos hablam do amor de Deus, de lo que Jesus hizo, desse amor profundo. Pero quando esse amor, quando ele sente na boca, desfruta a palavra, pero quando ele chega aqui e vai para o nosso estômago, se volve amargo. O que significa ele amargo? Assim como Jesus nos amou, se deleitou e amou, ele viveu um gosto amargo por ele amor. Ele padeceu hasta el final, padeceu e sofreu terrivelmente por amor a nós outros. Esse gosto amargo Jesus sentiu em sua pele. A igreja do Senhor também, quando vivemos o amor de Cristo, também vamos sentir o gosto amargo de falar do amor de Deus, de anunciar o evangelho de salvação, de predicar a palavra de Deus. E aunque sepa amargo, hermanos, essa é a missão que a igreja tem que cumprir, pero indo motivada por el amor de Jesus. Aunque seja amargo em nossas vidas, el predicar o evangelho, testificar de Cristo, aunque seamos encarcerados, aunque seamos injuriados, aunque seramos perseguidos, aunque haga lo que sea con nosotros, que el amor que tenemos en nuestro corazón por Jesús nos motiva y hasta el final, sin importar lo que pasa. Me ha impresionado cuando escucho uno de los artículos que en el siglo que vivemos es el mayor número de cristianos que ha muerto en toda la historia en ese siglo que estamos viviendo. Ha muerto el mayor número de cristianos por amor al evangelio, por perseguiciones, no en México, porque en México, gracias a Dios, no hay perseguición, pero hay otros países que hay terrible perseguición. Somos às vezes cristianos, os cristianos da igreja de Éfeso, aqui diz, a igreja ela examinava, era uma igreja cuidadosa com muitas coisas. A igreja de Éfeso examinava aos outros e foi capaz de identificar a falsa enseñanza, pero foi incapaz de examinar a si mesma. Investigou a los demás, examinou a outros, pero foi incapaz de examinar a si mesma. A igreja de Éfeso tinha doutrina, pero não tinha amor. A igreja identificava a maldade doutrinal em outros, pero não identificava a frialdade que tinha no amor de ella mesma. Identificava a herejia de los demás, pero não a frialdade do amor que tinha em seu coração. E muitas vezes, no meio de nós, há muitas coisas que nos fazem enfriar nosso coração, que nos fazem perder o enfoque. Às vezes estamos fazendo todo, parece bem, pero nos falta esse amor. Nos falta esse amor que Deus nos quer dar. E o novio oferece a sua novia uma oportunidade. O que é que nos faz enfriar o amor? E vamos a ver, vamos aprendendo. Aqui no versículo 5. No versículo 5 diz: recuerda portanto, de donde has caído, e arrepéndete. El novio, que é Jesucristo, dá uma oportunidade a sua novia, dá uma oportunidade de um novo começo. E ele disse a sua igreja: recuérdate de donde caíste, recuérdate. El passado tem que volver a convertir-se em presente vivo. Não basta com saber que há que arrepentir-se, temos que perguntar: onde temos que volver? O que ha passado? Estou frio ou não estou frio? Quando vemos o rei Davi, quando ele ora, ele faz uma oração e diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim caminho de perversidade e guia-me por tus caminhos eternos. Às vezes quase não hacemos essa oração. E eu la he hecho algumas vezes. E me dá medo quando eu pido a Deus que sonde meu coração. Tenho medo. E quando eu he hecho essa oração, e hago, pode esperar. Que assim o Senhor nos vai trazer na mente, vai trazer em mente verdadeiramente o que tenho e que necessito arrepentir-me. E muitas vezes, hermanos, temos coisas muito sutis em nossas vidas que não damos conta. Às vezes, tem uma palavra que se chama entorpecer. A palavra entorpecer significa endurecer. Nosso coração, quando
podemos estar com Deus, caminhar com Deus, fazer a vontade de Deus e ter um coração entorpecido. É um coração que não se dá conta de lo que hace. Um coração que estamos actuando, pero perdemos o enfoque de que às vezes falhamos e não nos damos conta. Quantas vezes somos pessoas que somos criticonas, somos enojonas, somos orgulhosas, há soberba em nosso coração, nos sentimos às vezes melhor que os demais. Um dos pecados que às vezes Satanás mais nos gusta em nós outros é o orgulho. O orgulho diz que é o contrário da humildade. O orgulho nos hace subir num pedestal. E nos subimos e já não nos vemos a nós outros mesmos. Quem está de allá nos vê acá, pero nós outros não nos vemos. A humildade já é bajar, está no suelo, humilde, allí, não? É bajar e o orgulho é subir. E quando somos muito orgulhosos, não nos damos conta de quem somos, de las falhas que cometemos, porque o orgulho não nos deixa, nos cega. Às vezes, a palavra de Deus diz que Jesus ama a los humildes, pero a soberbos ele mira de lejos. Jesus estava no alto cielo, pero ¿dónde ele bajou? Hasta lo mais bajo de la tierra, para estar com nós. Ele se hizo humilde por amor a nós. E às vezes o orgulho nos gana, a soberba nos gana, a altivez nos gana. E às vezes quando estamos aí é quando podemos ter esse cuidado de não deixar nosso coração entorpecer por el pecado, não deixar nosso coração ser endurecido por esse pecado, porque o orgulho é um pecado, hermano. E Jesus nos manda para que recordemos de onde caímos, onde temos que volver, o ponto que nos hemos desviado. Volver a qualquer outro lugar não só nos levará a nada, não só nos levará a outros desvios, temos que saber onde caímos. A igreja não está chamada a recordar seu pecado, não se lhe disse, recordem que situação has caído, senão desde onde has caído. Quando lemos o Salmo 40, versículo 2, o que diz allá? Tu me sacaste de um lodo cenagoso, del lodo de la desesperação, e me pusiste mis pés sobre uma roca. Muitos que estão aqui, incluindo a mim, não nascimos em um lugar cristiano, vivimos no mundo, muitos sim. Pero quando nós outros venimos do mundo e estamos no pecado, não nos damos conta do que estamos fazendo e conhecemos de Cristo. E quando venimos a Cristo, esse primeiro amor, esse primeiro encontro com Jesus, de saber que Jesus nos ha perdoado, que Jesus nos ha salvado, que Jesus nos ha puesto, nos ha limpiado de toda maldade. E nós outros como nos sentimos? Nós outros sentimos enamorados, apaixonados. Eu me acordo quando foi meu primeiro encontro com Cristo, quando eu entendi o amor de Jesus, quando Jesus me perdonou. Eu quedei primeiramente um mês, eu me lamentava, porque eu havia sido tão cruel, porque eu havia dudado do amor de Deus, porque eu havia dudado da existência de Deus. Eu me prostrava, eu chorava e dizia, Senhor, não mereço. E eu me enamorei do Senhor, eu queria estar nas congregações, desde as 6 da manhã, eu entrava a trabalhar, às 7 e às 6 eu estava na reunião de oração, eu estava ali orando, hablando com minhas sencillas palavras, porque não sabia orar aún. Eu estava na reunião de mulheres, aún era jovem e tinha 23 anos, mas allí estava. Tinha sede de Deus, sede da palavra de Deus, queria conhecer, queria estar com Ele. E como sua presença era hermosa. E esse primeiro amor que Deus nos sacou allí, que Deus nos sacou do mais imundo da terra e nos pôs allí. E esse primeiro amor é que nunca devemos nos esquecer, nos olvidar, perdão, desse primeiro amor, de onde me sacaste, Senhor, de onde me salvaste, Deus. Ser grato a Deus cada dia, de permanecer caliente esse amor em nosso coração. Havia uma história que o pastor Valdemar Carvalho nos contava, como para os missionários. E ele contava uma pequena história, e ele dizia de um escravo. Havia um escravo que ele tinha um senhor muito rico, seu dueño, e esse escravo, como os escravos antigos, ele usava sua roupa de escravo, usava sua cadena. Havia uma cadena que antes, nos tempos antigos, os escravos muitas vezes eram encadenados. Havia não sei como se chama, chicote, que eles pegavam antes. E ele passava por toda sua chanclita de cuero, que ele tinha que caminhar muito.
Pero ele, com todo isso, ele passou a ser um escravo fiel a seu Senhor, servia a seu Senhor, apesar de tudo, servia com gratidão. E um dia, seu dueño morreu, era um homem muito rico, não tinha família, e deixou toda sua herência a seu escravo. E ele agora já não era escravo, era senhor de todo, e toda a casa, a mansão, tudo o que tinha era de ele. Pero todos os dias esse homem que foi um escravo e agora era importante, ele tinha em sua mansão um quartito aparte. E essa recamarita, nada entrava, só ele entrava. Pero todos os dias ele entrava nesta recamarita e allí ele passava algumas horas. E nadie sabia o que havia allí, pero todos os dias ele entrava, todos os dias ele estava allí um rato. E um dia, um de seus conservos, também servos, allí estava e perguntou, curiosamente, que tinha naquele quarto, porque todos os dias ele entrava. Então ele disse, vem, passe. E quando essa pessoa entrou, ele disse, aqui está. Essa era a chancla que eu usava quando era escravo. Essa era o chicote que me pegava quando eu era escravo. Essa era a cadena que às vezes atava meu pé. Essa era a roupa que eu vestia. Eu deixei esse quartito aqui, porque um dia eu fui escravo, pero agora eu sou livre. Pero para que eu nunca perca e nunca me olvide de onde vine, de onde eu estava, que eu nunca me orgulheça e perca a humildade, de não repetir o que fizeram comigo, de ser um homem humilde e recordar quem eu fui. Muitas vezes olvidamos quem fomos. Muitas vezes já estamos em Cristo e nos crescemos, nos exaltamos e já olvidamos de onde sacou o Senhor, perdemos a humildade, perdemos o enfoque do primeiro amor. Pero o Senhor nos chama, a onde temos que volver? Algo interessante quando vemos a história do hijo pródigo. O hijo pródigo começou seu caminho de regresso a casa, ele empezou sua restauração quando ele se acordou da casa do Padre. Quando ele se acordou da casa do Padre, ele começou sua restauração. Arrepentir-se. O hijo pródigo não só se acordou da casa do Padre, senão que ele volveu a la casa del Padre. El recuerdo sem arrependimento é um remordimiento. Essa era a diferença entre Pedro e Judas. Arrepentir-se é cambiar de opinião. Outro dia eu perguntei para minha filha, para Ana Débora, Ana, tu sabe o que é convertir? O que é conversão? E ela me disse, é cambiar de vida? Cambiar de atitude? Eu digo sim. Convertir é cambiar de atitude, cambiar a nossa maneira de ser, volver a Deus, é deixar o pecado, é romper com o que aflige al esposo que é Jesus. Essa igreja tinha muitas características boas, mas havia algo que lhe afligia a Jesus. O amor era frio. Era um amor frio. Volver à prática das primeiras obras. Quando essa igreja desenvolveu a prática, é quando tu me amava a igreja, tu hacía, tudo que hacía por amor, tu limpiava o piso por amor, cantando, tu acomodava as sillas por amor. Hoje é dia de reunião, o Senhor vai estar aqui em meio de nós, Deus vai estar aqui. Eu preparava a alabança, venia aos ensaios, vamos a cantar, Senhor Jesus, vou a cantar para ti hoje, vou cantar essa alabança, vou ensaiar muito bem, porque vou a cantar para ti. Vou fazer como uma serenata, vou cantar, vou te alabar, vou te exaltar. Esse amor que hacemos para Deus, que vou fazer a obra de Deus, mas vou fazer com amor. Quantos desafios enfrentamos às vezes no campo missionário, que temos que passar e viver situações e temos que demonstrar de amor. E muitas vezes, hermanos, nossa atitude cambia mais as pessoas que nossas palavras. Muitas vezes a atitude de amar a alguém na maneira que ela está, de amar uma prostituta ainda sabendo o pecado que ela comete, de amar um borracho aún vendo ele na calle caído, de amar a uma pessoa, um ladrão, um assassino, aún saber as coisas que ele hizo, pero cuidar. Em uma ocasião me tocou um senhor ali no pueblo, eles passam muitos dias, esse anciano já tinha como 80 anos, eu via que ele tomava banho uma vez ao mês, e às vezes ia ao campo, caminhava com seu guarache, uma vez se lastimou o pé. E eu não estava preparada, não havia levado meus primeiros auxílios, não tinha guantes, não tinha nada, e eu tive que atender seu pé. Mas eu pensei muitas vezes, eu digo, suas unhas negras, duras, aquelas unhas que nunca se cortam, que se dobram, e eu digo, tenho que atendê-lo,
pero sus pés muy sucios, y yo digo, tengo que agarrar con mis manos. Y de verdad Dios nos impacta, porque digo, ese amor que te voy a demostrar ahora, lavar esos pies sucios, limpiarlo, curarlo con mis manos. Lo hice, y eso fue algo que marcó a vida de esa hermana, aunque en mí yo sabía lo que estaba sintiendo. E muitas vezes vimos Jesus demonstrar esse grande amor quando Jesus estava com leprosos. Leprosos era uma enfermidade que de lejos, se alguém vinha trazer comida ou algo, lhe tocava um cimbalito para que os leprosos de allá viniera e tomara o que havia traído, pero não se acercava. E quantas vezes Jesus se acercou a esses leprosos, los curou, los sanou, por amor. Por amor, isso o que isso, ele viveu, ele andou caminhos e caminhos, horas e horas, a pé, caminhando, isso muitas coisas, dormiu no piso, pôs sua cabeça como uma pedra, numa almofada, por amor. Pero nós estamos dispostos a isso. Estamos dispostos a deixar todo, estamos dispostos a deixar nosso comodismo, estamos dispostos a deixar todo o bueno que temos, nossa comidita rica, nossas comodidades, aquilo que não nos gusta, por amor a los demás, como isso Deus, como isso Jesus. Esse amor que Jesus estava enfatizando a igreja de Éfeso, volve à primeira obra, à prática do primeiro amor. Quando Pablo elogiou essa igreja allá atrás, quando ele escreveu a carta, ele estava falando de uma igreja que sim verdadeiramente amava. Uma igreja verdadeiramente que demonstrava suas obras por meio do amor, por meio da forma como hacía. E Pablo viu isso, e Pablo disse, admiro a maneira como vocês amam. Pero Jesus aqui está dizendo uma advertência a uma igreja que já não ama. Uma advertência solene. Disse, e se não vendrei a ti, quitarei de ti tu candelero de su lugar. Uma lâmpada está hecha para brilhar. Se não brilha, ela é inútil e desnecessária. A igreja, ela não tem luz própria. Ela só refleja a luz de Cristo. Pero se não tem intimidade com Cristo, ela não brilha. Ela não brilha. Se não ama, ela não brilha. Porque quem não ama, diz a palavra, está em escuridão. Disse Juan 2:9, 1 de Juan 2:9. Que aquele que não ama, não está em la luz. Aquele que não ama a seu irmão, não está em la luz. E somos essa luz, reflejamos a luz de Cristo, refletimos, temos que ensinar na terra a luz de Cristo. Outro dia vinha um pastor a visitar-nos, um pastor de Kairos, ele foi meu maestro quando estava em missões, e ele deu um testemunho muito bonito, e ele disse que uma vez ele trabalhou em mundo muçulmano, ele tem mais de 35 anos de experiência missioneira, e ele estuvo muitos anos no mundo muçulmano, e ele regressa. E quando ele regressa frustrado, porque não havia ganhado muitas almas, o campo do mundo muçulmano é um campo difícil, complicado, e ele estava meio desanimado, ele saiu a caminhar em las calles de São Paulo, e quando ele estava ali caminhando, ele disse que viu um homem, ele o empurrou hacia uma parede, um lugar escondido, com um cuchillo na mão, e lhe disse a ele, dá-me tu bilheteira, o dinheiro que tem. E ele já agarrou a bilheteira rápido para poder dar o dinheiro a ele, e ele disse, eu acabei de sair da cárcel, disse o homem, acabei de sair da cárcel, não tenho dinheiro, tenho hambre, não tenho roupa, não sei onde ir. E então o pastor Fábio nesse momento reaccionou e disse, vamos, te vou levar a um restaurante, vamos a comer. Lo levou, invitou a um restaurante, depois eu creio que levou ele a outro lado, comprar roupa, lhe deu um dinheirito a ele. Pero antes de despedir, o pastor Fábio perguntou a ele, por que a mim? São Paulo parece um hormigueiro de gente no centro da cidade. Disse o pastor Fábio, por que a mim? Porque tu me miraste a mim, viniste a mim, sendo que há muita gente. E ele disse, porque quando eu mirava a gente para ver quem ia a que me dera algo, eu mirei a ti e vi que havia em ti uma luz. Eu vi uma luz em volta de ti. E me chamou a atenção essa luz. E por isso me enfoquei em ti. Por que ele contava isso? Nós não vemos, mas o mundo, aqueles que estão na oscuridade, vê a luz. Vê a luz de Cristo que está em nós. E isso eu digo, Senhor,
me llenó los peditos, me subiu, eu digo, Senhor, assim brilhamos. Tenemos la luz de Cristo y Jesús dice, vosotros sois luz del mundo, sal de la tierra, por nosotros la tierra no se va a perder, por nosotros las naciones se han salvado, ustedes van brillar y aquellos que están en la oscuridad van a venir a ustedes por la luz que brillan ustedes, y eso es lo que tenemos que ser, esa luz que brilla y manifiesta la gloria de Dios. Hoy en día hay muchas iglesias también que están siendo removidas de su lugar. ¿Por quê? Porque não brilharam a luz de Cristo. E essa advertência que Deus dá à igreja, hermano, por isso eu digo uma exortação com muito amor. Sondemos nossos corações. Hacemos muito uma igreja fervorosa. Eu orei ao Senhor e disse, Deus, que palavra que eu quero dizer à sua igreja? Deus ha visto, Deus está aqui, Deus sabe, conhece. Talvez não todos, mas Deus sabe aqueles, talvez aunque seja uma pessoa aqui que necessita saber isso, que necessita sondar seu coração, que talvez seu coração está frio, está desanimado, já não tem amor, já não tem esse carisma, esse desejo por Deus. Hermanos, Deus nos chama a um arrependimento sincero e verdadeiro, a volver a Ele, porque Ele disse, a igreja, como dizemos, a igreja não tem luz própria, senão a luz de Cristo. O juízo começa em casa, o juízo de Deus, hermanos, começa em casa. Antes de Deus juzgar o mundo, Deus juzga a igreja. A igreja em Éfeso deixou de existir. A cidade de Éfeso também ha deixado de existir. Hoje em dia só há ruínas e recuerdo de uma igreja que ha perdido o tempo de la visitação do Senhor. Deus está visitando sua igreja nesse tempo e que nós outros, abramos o ojo. Hoje em dia muitas igrejas também, como eu dizia, já não existe. Lâmpadas que são sacadas de seu lugar porque não tem luz. Não tem luz porque não tem amor. Esta é uma advertência para as igrejas que não amam. Aunque tenha o dom de profecia e conozca todos os mistérios e todo o conhecimento, aunque tenha uma fé grande que pueda mover montanhas, se não tem amor, nada soy. Não sou nada. E quero concluir essa mensagem dizendo que em meio da igreja sempre há um remanescente fiel. Estes são os vencedores. Esses são os vencedores que Jesus disse aqui. Aquele que vencer comerão del árbol de la vida. E o árbol de la vida habla de la vida eterna. La vida eterna, ¿qué es? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué dice la palabra? La vida eterna es conocer a Dios y gozarlo para siempre. Esta es la vida eterna. La vida eterna es Dios, y Dios es ¿qué? Dios es amor. El cielo solo es cielo porque Dios está allá. Es la casa de Dios el cielo. Es la casa del Padre. Él es el amor. Allí disfrutaremos de ese amor pleno con Él. En abundancia. Ele é nosso esposo, o esposo que vem por la esposa. La recompensa del amor es más amor en la perfecta comunión del cielo. Jesús está hoy aqui. Ele está em meio de nós outros. Ele está caminhando entre nós outros. Podes imaginar que Jesus está caminhando aqui? Ele pode estar ao seu lado? Ele pode te estar tocando, Ele está caminhando entre nós outros. Quem está vendo Jesus? Quem está vendo Jesus em mim? Quem está vendo Jesus em ti? Que alabanças dará Jesus a ti como igreja? Quero falar de forma personal, não quero falar de forma general. Que alabança dará Jesus a mim hoje? Que alabança dará Jesus a ti hoje? Tu como persona, que Ele dirá a ti? Que Ele dará a ti? Que exortação tem Jesus para ti? Ele tem alabança, pero em que Jesus te vai exortar o dia de hoje? Que exortação Jesus tem para ti? Quem de nós outros aqui hoje ha perdido o encanto do primeiro amor? Quem são os que necessitam recordar e arrepentir-se e volver ao Senhor?
¿Qué cambios debemos hacer? ¿Qué cambios? Muchos de nosotros salimos de un mundo, conocemos a Cristo, venimos à igreja, escuchamos a palavra, creímos em Jesucristo. E muitos de nós, hermanos, eu estuve no mundo. Eu estuve no mundo. Muitos que creem em Jesus vêm de um mundo de prostituição. Muitos que creem em Jesus vêm de um mundo de pornografias, de imundícias, de violência. São violentos, são ladrones, são mentirosos. Salimos de aí, desse contexto. A palavra de Deus diz, se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdonar e nos purificar de todo pecado. Está em 1 de Juan, no 9. Confessar nosso pecado. Que é confessar? Muitas vezes, queria fazer uma comparação rápida sobre isso. Muitas vezes venimos a Cristo, aceitamos, creemos, pero não confessamos. Não confessamos quem eu era, quem eu fui. Meu pastor hizo isso comigo, Luciene. Necessita confessar. Já creíste, agora confessa. Porque ao confessar, diz Ele é fiel e justo para nos perdonar e nos purificar, nos limpar. E quando não confessamos, é como quando às vezes comemos uma comida que nos cai mal, nos cai muito pesada. E nosso estômago duele, revolve. E muitas vezes o alívio só vem quando nós outros devolvemos. Nosso corpo nos impulsa a devolver aquilo que está dentro, que nos está fazendo dano. E quando sai o que está sujo, alivia. Assim é Deus. Quando confessamos, Deus limpia. Porque quando deixamos adentro, suscitará amanhã depois que isso pode vir. Hermanos, eu falo por experiência própria. Eu estuve em Instituto de Missões, experiência de campo missioneiro. Eu he visto pessoas no campo, anos. De repente, é pedófilo. E seu pecado alcançou a niños, adolescentes. Já estava no ministério. Pessoas que suscitam homossexualismo, lesbianismo, pecados. Creímos, não confessamos, não sacamos, não tratamos. E muitas vezes é motivo que venha à igreja. E depois suscita pecados, nós outros já não confessamos. Eu trabalhei numa igreja em México, não vou dizer o nome, mas essa igreja, nós outros missioneiros começamos a ayunar, orar, todo jueves era dedicado o dia, nos apartávamos de nosso quehacer, de nosso trabalho, de todo, íamos à igreja todo o dia, allí de rodillo, orando, lendo a palavra, ayunando. A igreja se reunia, alabava bonito e gozava a Deus e alabava. Pero nesse tempo, Deus revelou coisas incríveis. Deus revelou que adolescentes estavam sendo violados dentro de casa, que niños estavam sendo violados sexualmente dentro de casa, que congregava em la igreja. Deus revelou que pessoas que estavam no altar da igreja, alabando a Deus, em la casa sofria violência familiar. Uma esposa que era espancada pelo marido, que chegava na igreja e às vezes buscava tapar parte de seu rosto, pero esse esposo la pegava. Dentro da igreja alabando ao Senhor. E nós como pastores, venia todos allí sorrindo e contento, Deus te bendiga. Às vezes há pecado, hermanos. E Deus não habla sencillamente por hablar. Quando Deus habla é porque Ele sabe e Ele sonda os corações. E Deus quer que arrepentamos, quer que tenhamos cambios. Que cambios devemos fazer? Que cambios devemos fazer? Para que esse amor reviva. Solamente o amor por Jesus, o profundo amor, vai fazer com que essa igreja prevaleça nesta geração e predique o evangelho do Senhor e cumpra com a missão do Senhor. Esse amor é o único que vai nos impulsar hasta o final, de não desistir, assim como Cristo lo hizo hasta a cruz,
nosotros como iglesia cumplir la misión del Señor hasta el final, pase lo que pase, solamente por el amor a Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y escuche lo que el Espíritu está diciendo a su iglesia. Amén. Y déjenme decirles que en el lobby al inicio estuvimos hablando de un tema muy importante que creo que a ti te va a interesar, y es cómo mantener relaciones con personas difíciles. Todos hemos tenido personas muy difíciles, ya sea que son indiferentes, son envidiosos, criticones, aguafiestas, personas muy difíciles y complicadas. Por favor, si no lo has visto y quieres saber de qué estuvimos hablando, regresa al inicio, y también te hacemos una invitación porque vamos a estar hablando más de muchos tipos de personas, del burro, la coqueta. Entonces quédate porque van a estar muy interesantes, y esperamos que esa reunión haya sido de gran bendición para ti, para tu vida, para tu familia. Y por favor, comparte esa reunión con todos tus conocidos, amigos, familiares, porque Dios les va a hablar a través de esa prédica que fue fenomenal. Y te dejamos que tú reflexiones sobre esto. Recuerda que puedes vernos en nuestras páginas como YouTube, en Facebook y también en Instagram. Así es, y bueno, para terminar, pues hay que orar para poner esta semana en manos de Dios. Entonces vamos a orar. Dios mío, en este momento te pedimos, Señor, que tú seas en nuestra vida en esta semana, Padre, ayudándonos a amarte más, a buscarte más y a compartir de tu amor, Señor. Ayúdanos también, Padre, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, Señor, en las labores de la casa, Dios. Cada área y cada parte de nuestra vida la ponemos en tus manos de amor. Que sea una semana llena de tu presencia en nuestras vidas, con nuestras familias, Señor, y que podamos, Dios, cada día amarte más y obedecerte más. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.